Boa noite, pessoal. Estamos entrando em teste aqui para começar a live daqui a pouco. Estou vendo aqui de chamar minha irmã Eliane. Eliane, não Eliane. Eliane fez a live outro dia. Então, nós estamos aqui essa noite para conversar sobre o projeto de leitura coletiva da Bíblia. Estamos aguardando a nossa irmã Liane e vamos estar conversando um pouquinho com vocês sobre orientações de leitura bíblica, da Bíblia. A live é para começar às 7 horas, mas como sempre dá algumas dificuldades, a gente está começando um pouquinho antes, tá bom? Estamos tentando conectar com a Eliane. Vamos lá de novo. Eliane. A partir do dia 1º, acertei. Eu já ia perguntar para você onde que eu vou, daí apareceu o link. Tudo bem? Tudo bom, graças a Deus. Então estamos aqui, a Liane. Eu tô aqui para te... Então, estamos aqui, a Liane e eu, o Silvio. A gente faz parte do Dunamers Project. Nós vamos falar um pouquinho do projeto e um pouquinho sobre o projeto de leitura coletiva da Bíblia. E o objetivo dessa live é conversar sobre orientações de leitura bíblica, né? A live é para começar às 7 horas, a gente entrou mais cedo, porque vira e mexe dá um probleminha. Então a gente vai conversar um pouquinho. E... 9 horas. É 7 horas aqui para mim, é 9 horas. 21 horas, que eu estou 2 horas antes. A gente vai conversar um pouquinho, aí às 21 horas a gente já faz uma oração mesmo, né, de início, e já começamos o assunto da live. Então, você quer comentar alguma coisinha prévia aí, antes da gente começar para valer, Liane? Não, eu vou te acompanhar, e o que eu pensei, vou falar para você o que eu pensei, os nossos amigos aí, colegas também, pensei em falar um pouco de testemunho da leitura na minha vida, a importância, né? Porque como você já traçou, você vai falando, separei alguns versículos, aí na hora que eu achar que é conveniente, eu coloco. E eu pensei em falar sobre isso, sobre como assim, testemunho na minha vida mesmo, falar um pouco da importância, né, da leitura. Perfeito. Eu pensei em falar assim mais, porque assim, essas coisas que você colocou, eu acho que você está dominando, né? E daí você vai melhor. Então tá bom. Bom, a gente vai aguardar os 5 minutos aí, em respeito aos colegas, os irmãos, que a gente falou que vai começar às 21 horas, né? Então a gente vai ficar um pouquinho para respeitar os que já entraram também. A gente vai começar a conversar algumas coisas, mas a gente vai retomar o assunto mesmo a partir das 21 horas, né? Certo. Então, Liane, o que eu estava pensando? Antes da gente entrar naquele roteiro que eu te encaminhei, a gente, talvez você possa apresentar um breve histórico da gente como Dunamers, né?
Aí eu apresento um breve histórico do projeto de leitura bíblica do Harold Walker. E aí a gente já parte para aquele roteiro que a gente vai inserindo tanto as orientações quanto do Harold, quanto algumas orientações do que a gente vai fazer como Dunamers, como também alguns versos bíblicos e aí o seu testemunho também de leitura bíblica. Tá bom? Tá. Então, os minutos avançando. Faltam aí 3, quase 4 minutinhos. Quando tiver faltando aí 1, 2 minutinhos, a gente já começa a oração para já começar o assunto às 21 horas. Boa noite. Deixa eu abrir o meu Instagram aqui também, no notebook. Eu ver os comentários mais fácil. Isso é verdade. Tá fácil aqui, ó. Só que eu vou deixar o meu micro mudinho. Legal. Vou atualizar aqui. Ok, sim, eu ponho para cá. Pronto. 13 minutos de contagem regressiva. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui também. Eu talvez tenha que desligar o microfone para não dar, no notebook, para não dar interferência. Referência. Vou fazer isso aqui já. Tá faltando 3 minutinhos, pessoal. Aí, ó, você olha, daí você... Eu acho que não está dando interferência, não. Vocês estão me ouvindo bem? Estamos ouvindo bem, sim. Eu também estou te ouvindo bem, Eliane. Então acho que está tudo certinho. Não está dando aquele som. Não. Bom, vamos lá. Faltam 2 minutos. Você quer começar com uma oração, Eliane? Pode ser. Quem que já está aqui na sala? Já tem mais gente? Da sala, aqui já tem 9 pessoas, né? A Liz, o Bruno, o Lendres. Então, eu estou vendo aí a Carrossel e a Letícia, minha neta, Camila. Isso, já tem várias pessoas. Então vamos começar? Vamos. Bem-vindos todos, né? Então, agora, vamos iniciar com uma oração. Senhor, eu te peço grandes bênçãos sobre todos nós, todos que estão aqui presentes, sobretudo sobre o Silvio e eu. Toma conta, Senhor, Deus Espírito Santo de Deus, da nossa mente, do nosso coração. E que tudo que seja dito aqui, Senhor, venha direto do seu e que seja para o crescimento e amadurecimento da sua Santa Igreja e que seja para o crescimento e amadurecimento de cada um de nós. Nós entregamos nesse momento, Senhor, nós consagramos todo o nosso ser, né? Tudo que nós temos, tudo que somos a Ti. Venha assim, Espírito Santo de Deus, nos conduza em tudo e nos dê revelação que o Senhor quer hoje que nós entendamos a partir dessa live e sobre a leitura da Bíblia. Bom, sou eu que inicio, não sou? De acordo com... Sou eu que inicio, né? Pode começar. Isso. Fala um pouquinho, então, sobre o nosso encontro aí dos nossos irmãos todos aí como Dunamers, né? Fala um pouquinho da gente e vamos falar da leitura. Então, nós fazemos parte de um grupo que se chama Dunamers. É um projeto, né? Um projeto cristão de conhecer mais a Bíblia, de conhecer mais Jesus Cristo, de se aproximar mais. Nós iniciamos com um grupo que em 2019, a partir de abril
2019, nós fizemos parte da escola Dunamis, né? O movimento, a escola Dunamis é o movimento Dunamis, né? Ele é interdenominacional e nós fizemos a escola. Ele tem vários programas. E Dunamis mesmo no grego significa explosão, poder, né? Isso tem na Bíblia, e isso é dado ao Espírito Santo de Deus, e o próprio Espírito Santo de Deus derrama sobre nós esse poder, essa explosão. E a gente fez aí um trocadilho, uma brincadeira do Dunamis, como do inglês, né? Quem é escritor é writer, né? Quem fez Dunamis, esses empoderados. Mas esses empoderados nós acreditamos somos só nós, mas você também, e você está convidado para fazer parte desse projeto. Muito de vocês, nós links, né, do projeto Dunamis, o site, o Instagram, o Facebook, então vocês estão convidados para entrar. Também essa rede que estamos criando, está conversando disso, que nós temos muito fervoroso no nosso coração, Senhor Jesus Cristo, e sobre a obra dele, a obra redentora dele sobre a nossa vida. E hoje nós vamos estar falando do nosso primeiro projeto, que é a leitura bíblica. Amém. Certo? É isso aí. Obrigado, Liane. Então, gente, ler a Bíblia é uma coisa que todo cristão já tentou alguma vez. Alguns já conseguiram, alguns já fizeram várias vezes. Tem um cristão chamado John Wesley, se eu não me engano, ele leu 200 vezes a Bíblia, 100 delas de joelho, né? Em 50 anos de vida. Quer dizer, ele lia 4 vezes a Bíblia por ano. Mas, para a glória do nosso Pai, para a glória do nosso Jesus, nós vamos juntos ler a Bíblia em 2021. Não importa o quanto você já tentou, ou mesmo o quanto você já tenha feito, lido várias e várias vezes. Agora nós vamos fazer não como uma proposta de indivíduo, mas como uma proposta coletiva. Nós somos filhos do mesmo Pai. Somos todos irmãos e vamos ler juntos. A gente vem se conversando como Dunamers há 1 ano e meio, e de 2 meses para cá a gente esboçou o site e as redes sociais do Dunamers. Mas a gente ainda não tinha um projeto público. E aí, caminhando, né? Caminhando pela Bíblia, caminhando na manhã, o Senhor falou forte no meu coração assim: vamos ler a Bíblia em 2021. Aí já comecei a fazer um plano, a ler o Evangelho, ler Gênesis. E no mesmo dia, o Harold Walker, que é uma pessoa que eu admiro muito, eu tenho aprendido muito, não só com o Harold, mas com todo o Ministério Impacto, que tem muito conteúdo, e conteúdo com preço acessível, os livros, os cursos que eles promovem presencialmente, e tudo depois gratuitamente disponibilizado. E o Harold propôs no mesmo dia uma leitura de 1 de janeiro a 31 de dezembro, de Gênesis a Apocalipse. Aí eu comecei a falar com Jesus: Jesus, vamos fazer isso também. Só que aí Jesus falou muito forte no meu coração: não vamos fazer outro projeto, vamos trabalhar juntos. Aí eu contatei os irmãos do Dunamers, todos eles abraçaram a ideia, não, porque vamos ler a Bíblia junto. Até porque vários deles já fizeram isso. A Carla leu a Bíblia inteira com um grupo de pessoas ano passado, em torno de uns 8 meses, se eu não me engano. A gente estudou também, há um tempo atrás, todo o Novo Testamento em canal de áudio. Então, antes do coronavírus, a gente já fazia as coisas coletivamente e digitalmente. Por que digitalmente? Porque a gente quer contato, sim, tem contato com os irmãos da igreja local, mas a gente também tem a oportunidade de interagir com outros irmãos de fala portuguesa de toda a terra. Tem irmãos do estrangeiro, podem participar com a gente. Tem irmãos do grande Brasil, né, do Rio Grande do Sul, ao Rio Grande do Norte, ao Acre, Amazonas, Rondônia, podemos interagir juntos, independente da gente onde está. E aí o projeto de leitura bíblica, a gente abraçou a ideia, o projeto do Harold Walker, que chama Caminhando pela Bíblia com Harold Walker. Ele tem um canal no YouTube com o mesmo nome, ele tem também um folheto de leitura, que ele concedeu que a gente colocasse no rodapé do folheto os nossos logotipos e redes sociais do Dunamers, e a gente está promovendo junto.
E outras pessoas têm aderido, não vou citar nome aqui para não idolatrar nome, mas outras pessoas, outros pastores, têm aderido ao projeto também e convidado suas igrejas a participar. No Caminhando pela Bíblia, nós já somos lá no grupo do Telegram, que o Harold criou, e o César administra junto com ele. Já somos mais de 1.700 pessoas. E o Harold, a partir de amanhã, ele vai deixar esse grupo do Telegram fechado para comentários, mas aberto para inscrições. Então, qualquer um pode estar entrando no grupo Caminhando pela Bíblia no Telegram. E também nós criamos e conversamos com o Harold, paralelamente, um outro grupo que chama Leitura Coletiva da Bíblia 2021, no Telegram. E esse grupo ele é aberto e vai continuar aberto para comentários. Então, a gente está convidando os irmãos que já estão no Telegram Caminhando pela Bíblia a participar do Telegram Leitura Coletiva da Bíblia. Todos esses links estão nos nossos posts aqui no Dunamers Project, que você tem aqui no Instagram, também no Facebook, no YouTube e no nosso site. Você tem todos esses links se você tiver dificuldade. A leitura começa agora sexta-feira, dia 1º. A live a gente está fazendo hoje, amanhã e nos próximos dias a gente vai estar em família, em igreja, em comunidade. Mas no dia 1º à noite nós já temos o primeiro compromisso aí, que é a leitura de Gênesis 1 a 3. Então, basicamente é isso. Ler, qual que é o nosso slogan, né? A Bíblia todo dia. A Bíblia toda em um ano. E aí, do pai do Harold, o seu John Walker, que já faleceu, já está com o Senhor, e o Harold cita isso também, a Bíblia toda sempre. Então, repetindo, toda a Bíblia todo dia, a Bíblia em um ano, eu estou falando de memória, a Bíblia todo dia, a Bíblia toda em um ano, a Bíblia toda sempre. Então, esses são os nossos lemas de batalha, lema de guerra. E é um compromisso. Se vocês verem algumas lives ou áudios vídeos do Harold que ele tem gravado, nós estamos assumindo um compromisso diante do nosso Pai, com a ajuda do Espírito Santo e com a ajuda uns dos outros de lermos a Bíblia junto. Cada um lê no seu dia, no seu horário, de manhã, ouve audiobook, nós vamos comentar daqui a pouco. Mas estamos lendo juntos. E além disso, às 21 horas, todo dia, o Dunamers, nós vamos estar fazendo uma live com 2 pessoas, como estão aqui, e alguns irmãos e irmãs vão estar fazendo a leitura coletiva online, como uma proclamação, a palavra de Deus sendo falada publicamente, e também como um convite. Quem ver a gente é o convidado a participar juntos, né? Então, basicamente, a ideia é essa, ler a Bíblia juntos. Cada um lê a sua Bíblia, mas todo mundo vai ler junto também. O que é importante frisar, primeiro eu queria falar assim, o Silvio está nos Estados Unidos. O Silvio mora fora. Né? Então, isso desde 2019, o Silvio ainda em 2019 estava no Brasil, né? Depois, no final do ano, que ele está nos Estados Unidos, mas mesmo assim a gente tem outros colegas durante 2019 em outros países, ou mesmo em diferentes, como o Silvio colocou, em diferentes regiões. Mas uma coisa que é muito importante desse projeto Leitura da Bíblia junto, né? Você não precisa ficar preocupado assim, eu não sou evangélica, eu não sou cristã, é para todo mundo. E muitas vezes a pessoa tem esse desejo de ler, de conhecer, mas você está convidado também, tá? Então, eu não sou evangélica, mas eu não sou dessa igreja, mas não tem importância. E o foco nosso é a leitura. E como vocês até viram aqui, nós somos de diferentes igrejas, diferentes denominações, e o foco não é trazer um ou outro para a igreja, né? Silvia, conforme o seu coração, conforme o que o Espírito Santo de Deus, o que Deus convém. E aqui o foco é a leitura da Bíblia de Deus. Isso mesmo.
Então vamos, o Harold citou alguns passos que ele fala nos vídeos dele. A gente vai reforçar esses passos e vai acrescentar alguns passos coletivos que cada um vai poder exercer na liberdade, né? O único compromisso que a gente tem é ler a Bíblia todo dia e ler, em média, 3 a 4 capítulos por dia, segundo um plano de leitura que já está pronto. Se atrasar um pouquinho, não tem problema, tira a diferença no final de semana, mas se a gente fizer 15, 20 minutos de cada dia, a gente não vai se atrasar. Então vamos para os passos. Então, primeiro é exatamente isso. Disponha 15 a 20 minutos do seu dia. É bom que seja os que cedo me buscam, me acharão, né? Está lá em Provérbios. É bom que seja no momento de tranquilidade. Pode ser no início do dia, pode ser eventualmente até no final do dia. Ou do seu almoço, ou indo para o trabalho num audiobook. E aí são 3 a 4 capítulos. A primeira leitura é Gênesis 1 a 3. Depois vai 4 a 7 e assim vai de acordo com o programa. Esse é o passo 1. Você faz a sua leitura. É bom que você faça essa leitura sem olhar comentários. Se for uma Bíblia de estudo, esquece o rodapé. Leia só o texto bíblico. Essa é a orientação do Harold. E a gente entende também como Dunamis a mesma coisa. Quer dizer, lê o texto puro. Aí você medita sobre aquele texto. Vai marcando do lado, se você quiser, com um lápis ou com um caderno do lado, os versos que te chamam a atenção. E vai vendo, aí o passo 2, você vai meditando nesses assuntos, né, que estão nos 3 capítulos, 4 capítulos. E não se preocupe com o que você não entendeu. Pelo contrário, o Espírito Santo vai a cada leitura te esclarecendo mais. Se preocupe com o que ele chamou a sua atenção. O professor não espera que a criança escreva um livro quando ela está aprendendo a ser alfabetizada. Ele se preocupa com o que ela já se expressa. Então, a gente se preocupe com o que você está aprendendo. Um verso que te chamou a atenção em todos os versos que você leu é suficiente. Mas, provavelmente, mais de um vai te chamar a atenção. Então, esse é o passo 2. Meditar, tomar algumas notas. Se você tiver tempo, com esse caderninho que você vai ter do lado, ou mesmo com um bloco de notas no seu computador, o passo 3. Escreva um pouco sobre o que o Senhor, o que o Espírito Santo tocou no seu coração a respeito, o que ele falou ao seu coração. Eu vou parar agora nos passos 1 a 3, e antes de entrar no passo 4, vou deixar aberto. Liane, você quer comentar alguma coisa sobre esses 3 passos? Fique à vontade. Eu creio que sempre anotar é uma boa coisa, mas sempre tudo que a gente está falando com liberdade, né? Porque você memoriza e você se lembra depois. Então é muito bom anotar, né? Então, porque depois, se não passa, depois você passa um tempo, o que foi? E se você vai anotando, você está registrado quando está lá na frente, né? Depois de 6 meses, vamos supor. Como isso aqui parece que tem uma ligação com aquilo, e é bacana isso anotar. Incentivo, sim, a anotar sobre o que leu, né? Aquelas coisas que mais chamou a atenção, e mesmo quando tem revelação. Né? É muito importante isso. Eu ressaltaria isso. Legal. E uma coisa também que o Harold não comentou isso, mas a gente sentiu desde o começo de comentar. Quem puder, leia em voz alta. Voz alta, eu digo, numa voz audível, porque você lê e você está ouvindo. Se você estiver lendo com a sua esposa, com a sua família, com seus filhos ou com outros irmãos, vocês podem até revezar quem lê, mas um lendo e todos lendo e ouvindo. Então, a palavra tem poder, a Bíblia já fala isso, até o mundo fala isso. Só que a palavra de Deus é a palavra daquele que tem todo o poder. Então, não é questão de palavra mágica, é questão de palavra revelada. É em português, não é hebraico nem grego, mas é palavra revelada. Então, leia em voz alta. Esse é um outro conselho para completar os 3 primeiros. Aí, o Harold, de uma forma muito humilde, se admiro muito nele. Se você quiser, ele tem um vídeo de 6 a 10 minutos no canal YouTube dele,
que ele comenta alguns detalhes, pouquíssimos detalhes, em 6 a 10 minutos, sobre aquela leitura do dia. Então você vai lá e ouve, ou no Spotify, ou no YouTube, você vê aqueles 6 a 10 minutos. No site do Dunamers, estou anunciando isso em primeira mão, para o pessoal de fora. O que a gente vai fazer? A gente vai colocar os links não só dos áudios do Harold Walker, como links de algumas outras pessoas. Um link bem exaustivo, né, vou dizer assim, né? O Christopher Walker, que é o irmão do Harold, ele não vai comentar em 6 a 10 minutos. Ele vai pegar 50 minutos e comentar talvez meio capítulo. Então, quem tiver tempo, e ele não comentou toda a Bíblia ainda, ele comentou uma parte de Gênesis e uma boa parte do Antigo Testamento. Mas o que ele já comentou, a gente também vai colocar o link para o YouTube da Impacto Publicações, né, revista Impacto TV, e para o site deles também. E tem alguns outros comentaristas. Por exemplo, no Novo Testamento, tem um trabalho muito lindo de um veterano tradutor do grego, professor de grego, o professor Wilbur Pickering, que tem inclusive uma tradução da Bíblia. A gente vai colocar, quando tiver no Novo Testamento, os comentários dele também, que é tudo de graça. Ele tem livros que você pode comprar, mas ele disponibiliza no mesmo espírito da Impacto muita coisa gratuita nos seus sites. De graça recebemos, de graça damos. Então, os complementos, que é você ler alguma coisa, de comentários, você ouvir comentários em áudio ou vídeo, isso é um complemento do seu estudo. Mas o que o Harold ressalta, e a gente ressalta também, é muito importante, Jesus, Espírito de Deus, o que o Senhor quer falar comigo no texto de hoje? Porque a cada novo ano, a cada leitura, ou mesmo numa pregação, quando alguém citar um verso ou uma passagem que você já leu, o Espírito vai falar de novo com você, né? E aí nós vamos para os passos coletivos. Mais algum comentário, Eliane? Não, tá excelente. Então tá bom. Passos coletivos. Nós não estamos juntos, numa mesma caminhada. O Harold falou de espírito de São Silvestre, eu citei de maratona. Não importa quem vai chegar primeiro, mas todos vamos chegar na faixa de chegada no dia 31 de dezembro. Esse é o espírito. E aqui o cristão tem que aprender uma coisa que alguns pastores, alguns pregadores têm ensinado. Não fique sozinho. Se tiver com dificuldade, nesse caso, de ler a Bíblia, pede ajuda para outro irmão da sua comunidade local, outro irmão que está lá no grupo do Telegram, ou nos nossos canais, no canal dos canais do Harold. Pede ajuda. Estou uma semana sem ler. Pede ajuda, a gente ora uns pelos outros e vamos seguir em frente, vamos tirar o atraso quando houver e as dúvidas também. Então, o quinto passo, que é um passo coletivo. Convide seus amigos para ler a Bíblia. Durante o mês de janeiro, dá para alguém entrar e tirar a diferença. Porque um mês só dá para você pôr em 11 meses. Quando chegar fevereiro, março, aí muda um pouquinho. Talvez a gente proponha, quem está em março, começa em Josué. E aí vai até março do ano que vem e vai voltar a Gênesis, aos primeiros livros da Bíblia, no começo do ano que vem. Então, a pessoa não começaria em Gênesis, ela começaria já no meio da Bíblia. É uma opção também, mas isso a gente vai conversar ao longo do tempo. Então, convide amigos cristãos, católicos, evangélicos, ortodoxos, judeus messiânicos, não cristãos, pessoas que tenham interesse em ler a Bíblia por curiosidade ou por interesse. Convide todo mundo, como a Liane falou. O outro ponto coletivo. Nós estamos na era da rede social, né? E o coronavírus acentuou isso. E a gente tem muito conteúdo nas redes sociais e muito conteúdo que nem vale a pena ver. Então, destaque os versos que você gostou, vai para o aplicativo da Bíblia, copia o verso e cola no seu Facebook, no seu Instagram, enche a rede social com os versos da leitura do dia. Então, você leu Gênesis de 1 a 3, aí eu vou colocar o primeiro verso. E no princípio, Deus fez os céus e a terra. Pronto, pega esse verso, o aplicativo YouVersion, que é o Bible, ele tem uma fotinho que você já coloca no fundo e compartilha facinho.
Outros aplicativos têm outros recursos, mas no mínimo copiar o verso, texto, e colar, mesmo sem foto, você consegue fazer em qualquer aplicativo. Então, compartilhe um ou mais versos referente aos capítulos lidos nas suas redes sociais. Esse é um passo coletivo. E ali também, se você quiser, você põe as hashtags do nosso projeto de leitura, né? Caminhando pela Bíblia, Dunamis Caminhando pela Bíblia. Tem várias hashtags que a gente tem nos nossos posts aí. Você pode copiá-las e colocar. O passo 7, troque ideias do que você leu com irmãos e amigos. Se alguém, você sabe que alguém está lendo, ou nos próprios grupos, né, no grupo do Telegram, que está aberto a comentário, você pode ir lá e colocar, gente, o Senhor falou muito forte comigo com a forma como a Eva foi tentada em Gênesis 3. A sedução, o encantamento, e ele falou muito forte comigo. Comente lá, né? Ninguém precisa expor a vida pessoal, mas você pode conversar sobre um pouquinho do que o Senhor te tocou com um verso. Troque ideias pessoalmente com as pessoas e digitalmente também sobre o que você leu. Se você não vai trocar ideia todo dia, não tem problema. Segunda a sexta você está trabalhando. Mas no sábado ou no domingo ali, tira um tempinho e participa comentando. Se você não vai postar verso na Bíblia todo dia também, na rede social, não tem problema. Posta um dia, posta no outro, porque coletivamente nós somos um exército. Se de 1.700, só 170, 10% estiver publicando versos, nós vamos ter pelo menos uns 200 versos lá espalhados a mais na rede social. Mas pode ser todos nós. Então essa é a ideia. E por último, o passo 8 é uma live que o Dunamis nós vamos fazer com 2 pessoas todo dia. Já comentei isso, mas estou reforçando. Todo dia, 21 horas de Brasília, né? Quem tem o fuso horário de Cuiabá, do lado oeste do país, pode 1 hora menos aí, quem está em outro país também faz as conversões aí. De 21 horas, horário de Brasília, horário de São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador. Algum comentário, Eliane? Quer falar alguma coisa? Falando a importância que você falou de trocar as ideias com os irmãos, né? E inclusive, colocar as dúvidas também, né? O chat é para isso. O canal do Telegram lá aberto é para isso. É para colocar se você... esse versículo é bacana, essa ideia. Mesmo trocar as dúvidas. Andar junto é muito importante. Eu reforçaria isso. E mesmo de estar conversando sobre dúvidas, ou mesmo que tenha uma dificuldade de leitura. O Harold mesmo fala muitas coisas que acontecem, assim, para você estar lendo, até o Silvio tocou nisso, você focar naquilo que você está compreendendo, tendo revelação. E adiante, né? Porque, não estou entendendo. Vai adiante. Própria leitura, a própria Bíblia se explica, vocês vão ver. Vai lendo, vai adiante. É uma construção, né? E dúvidas a gente vai ter mesmo. Nós mesmo, esse ano foi o 10º ano que eu leio a Bíblia toda. A gente lê mais, né, do que isso. Eu mesmo lidero o Life Group, né? Então você tem que preparar material, né? Mais do que isso. E mesmo por participar da escola, tal, mas pelo menos essa leitura anual eu faço. E eu vou dizer para vocês, dúvidas tem. Então não desista, continua. A cada ano vai ser acrescentado mais, e essa ligação dos irmãos vai te esclarecendo, também vai trazendo. Isso aí. Vamos para mais umas dicas bem breves. Bom, o começo, a leitura, a Bíblia, muitos autores falam isso. É o único livro que você lê na presença do autor. Não dos 40 autores que escreveram ela em pergaminho, mas daquele que inspirou esses 40 homens, pouco mais de 40 homens, para escrever. Né? Você não vai falar com Paulo, mas você vai falar com o Espírito Santo que inspirou Paulo. Você não vai falar com Moisés, mas você vai falar com o Espírito Santo que inspirou Moisés. Então comece sempre orando,
Senhor, eis-me aqui, cada um do seu jeito, né? E outra, nós vamos ler na presença do autor. Mais do que isso, o autor da Bíblia habita em nós. Se você creu em Jesus Cristo, como diz as Escrituras, e nasceu do Espírito, ele habita em você. Ah, mas eu estou interessado, eu não tenho certeza se eu... Não tem problema. É justamente comendo da palavra de Deus que talvez o Espírito Santo vá forjar o seu nascimento, vai preparar o seu nascimento do Espírito. Mas quem já sabe que é nascido do Espírito, você vai convidar aquele que habita dentro de você para te ajudar na leitura. Essa é a principal dica. Então comece com uma oração. E durante a leitura também vai perguntando. Antes de perguntar para qualquer um, Jesus, o que é isso aqui? O que o senhor quer falar comigo aqui? E aí vai. Versão da Bíblia. Nós temos mais de 30 versões da Bíblia em português. Todas as versões têm pontos altos e pontos fortes. Eu não vou entrar em detalhe aqui, você vai ouvir vários irmãos recomendando diversas Bíblias. Eu vou mencionar a indicação do Harold e vou mencionar também a minha indicação. E nos grupos a gente vai ter a liberdade de, sem debater, combater. Né? Debater a gente vai debater, mas sem combater um ao outro, mostrar os pontos fortes de algumas versões da Bíblia, né? E cada um, na sua liberdade, escolhe. O Harold recomendou a Imprensa Batista Brasileira, que tem uma versão de 1967, que mais recentemente foi atualizada para Almeida século XXI. E algumas outras versões tradicionais também ele recomendou. Mas essa foi a que ele citou. Eu até uso essas versões também, mas eu prefiro, considerando o Novo Testamento, usar uma Bíblia que tenha a base no texto recebido. Não vou entrar em detalhes agora sobre isso, mas eu pegaria uma Almeida Revista e Corrigida, uma Almeida Corrigida Fiel, da Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil. Nós temos a King James americana, que tem a nova King James em inglês, para quem lê em inglês, e a King James, que é de 1611, foi traduzida ali pela BV Books para o português. Então você tem a King James Fiel. Tem a King James atualizada, que também é uma boa tradução, mas de 2010, 2011, se eu não me engano. E a de 2017, se não falha a memória, que é a King James Fiel. Eu também uso muito essa Bíblia. Uso também o Novo Testamento do professor Wilbur Pickering, que está de graça, e aí consulto outras versões dos aplicativos ou em Bíblias em papel. Aí, então, você tem a liberdade, nós não vamos fazer a defesa, mas é bom você saber que a Bíblia transmite uma mensagem única, mas as traduções têm diferenças. E mesmo o hebraico e o grego, você vai encontrar diferenças de texto. Tá? Então, mas a essência da Bíblia é a mesma. De tudo que ele fala, o principal. Deus achou a única solução possível. Ele se fez homem, morreu no nosso lugar, levou sobre si as nossas iniquidades, a morte não o pôde reter, ele ressuscitou, e esse Deus homem que viveu, morreu e ressuscitou, Jesus Cristo, ascendeu aos céus e está onde? À destra do Pai, intercedendo por nós. E está onde? Habitando pelo Espírito Santo em cada coração daquele que creu. E tudo mais, o que a Bíblia fala, a eleição dos judeus, que é uma coisa muito especial e que é uma honra de Deus, não é porque são melhores, mas é porque Deus escolheu. Tudo isso a gente vai aprender juntos. Mas dá para fazer isso lendo em chinês, em português, em russo, em qualquer língua, né? E quem tem facilidade, pega um espanholzinho também, tem umas versões boas. Quem está aprendendo inglês, use a Bíblia em inglês, né? Que é o grego de hoje, né? A Bíblia seria escrita em inglês se fosse hoje. Na época tinha que ser escrita em grego. Então, leia uma versão. Na nossa leitura à noite, a gente vai ler provavelmente a Corrigida e Fiel ou a King James Fiel. A gente ainda está decidindo.
Se você quiser, imprime os planos de leitura, imprime uns 10, ou pega o PDF do plano de leitura que a gente tem encaminhado, que o Ari tem encaminhado, e manda para um monte de gente. Convida, manda o plano. Imprime e entrega na mão. Vem ler a Bíblia comigo. Então faz um evangelismo aí, né? Entregando o folheto de leitura da Bíblia, vê digitalmente ou em papel. O ler em voz alta, a gente já comentou, né? O ler a Bíblia sempre, este ano em especial, é um ano para a gente adquirir o hábito de, nessa nova década, a gente ler todos os anos. Parabéns para a nossa irmã Liane, que já tem feito isso. Eu confesso que de forma sistemática eu não tenho feito. Eu faço a leitura aleatória, então eu tenho muitas leituras, mas assim, não de forma sequencial, é a minha primeira vez. Então ninguém é melhor que ninguém, mas todos somos discípulos que fazem discípulos. A gente aprende uns com os outros. Alguns são numa posição já de mestre consagrada, como o próprio Harold, né? É um mestre da palavra, né? Mas, e muitos outros que tem, mas todos nós, em algum grau, somos mestres quando a gente ensina um pouquinho para o outro, né? E, basicamente, as orientações são essa. Agora a gente vai, para encerrar, só citar alguns versos. E a Eliane, se quiser concluir, ela já falou algumas coisas do testemunho dela também. Se ela quiser falar mais alguma coisa, né, Eliane, do seu testemunho. Aí a gente só cita alguns versos da Bíblia e faz uma oração final. Tá bom. Bom, eu acho que é muito importante, assim, o que o Silvio falou, né? A Bíblia é a palavra de Deus, né? Ela tem a questão das diferentes versões que tem que considerar, mas como quem vai nos inspirar a leitura é o precioso de Deus, ele vai dar a direção correta, a compreensão que ele quer que a gente tenha, né? E a palavra, então, a Bíblia, ela é infalível, ela é inerrante, é eterna, é de eternidade. Eu vou falar uma coisa para vocês, assim, muitas vezes quando a pessoa vem e fala para mim, eu tô aflita, eu tô isso, eu falei, pega a sua Bíblia, senta num canto e leia. A Bíblia nos acalma, a Bíblia, a palavra de Deus nos acalma, nos fortalece, nos tira de uma situação e coloca noutra, é uma palavra que nos forma, então não tem coisa melhor do que ler a Bíblia, né? Ter a referência de você ler a Bíblia, né? De buscar a de Deus, mas ler de forma livre também, coração aberto, é como é uma conversa com Deus. Tem muita gente que às vezes fala assim, eu não ouço Deus, como que Deus conversa? A primeira forma que Deus conversa com você é através, né? E a palavra do Senhor, toda essa palavra que está aqui na Bíblia, né? Aqui é a Bíblia, ela é profética, isso é, ela vai acontecer, ela vai acontecer na sua vida. Em Jeremias 1 mesmo, o Senhor fala ali no versículo 12, né, que ele vela pela palavra dele para que se cumpra. Em algumas versões, até nessa versão aqui, eu me apresso para que a minha palavra se cumpra. E em Isaías 55, 11, o Senhor vai estar falando que toda palavra que sai da boca dele não voltará vazia, né? Toda palavra é essa aqui, o que a gente está falando da Bíblia, não voltará vazia. Tudo aquilo que ele falou, ele fala, ele se cumprirá, não voltará vazio, sem cumprir tudo aquilo que me apraz, né? E então tudo isso que ele fala para nós, todas essas bênçãos que ele coloca diante de nós, tudo isso que ele coloca vai se cumprir, né? E eu gostaria de ler esse versículo aqui, 2 Timóteo 3, 16 e o 17, que fala o seguinte: toda a escritura é dada pela inspiração de Deus, como o Silvio falou, pela inspiração do Espírito Santo de Deus, ele inspirou esses autores da Bíblia, né? Esses que escreveram, né? É proveitosa para doutrina, para ensino, para repreender, para corrigir e para instruir em justiça. Olha que lindo, para instruir em justiça. E olha o versículo 17, para que isso, né? Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra, né? Então é para isso que existe a Bíblia. E eu gostaria de falar assim que há 10 anos atrás,
eu de repente, né? De repente é brincadeira, mas de repente, inspirada pelo Espírito Santo, Deus me deu no coração que eu queria ler a Bíblia inteira. E eu não li em um ano, eu li, eu acho que em 3, 4 meses. E me deu no coração assim, até porque isso mais ou menos em agosto, setembro, eu falei, antes do final do ano, eu quero ter indicado, e eu quero, se alguém perguntar para mim se eu já li alguma vez a Bíblia inteira, eu quero dizer, eu já li. E foi nesse desafio. Mas o que eu quero falar desse testemunho que eu aprendi nesse curto espaço de tempo? Quando eu percebi que quando eu cheguei mais ou menos na metade assim da leitura, assim, né? Metade da Bíblia quando eu lendo sequencial é ali em Salmos, mais ou menos assim. Me deu assim como se fosse um clique, assim, sabe? Pá, assim, lá na memória, assim, pá, de compreensão das coisas de Deus, da minha vida, de mudança. Eu nunca mais fui essa mesma pessoa. Ah, tenho muita coisa para ver, tenho muitos erros ainda, e muita coisa para mudar. Tenho sim, tenho sim. Sou perfeita, não. O perfeito é o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas, assim, foi uma mudança, é como assim, né? A palavra é a fala, né? Que ele vai jorrar dos rios de nós, ou de dentro de nós vão sair rios de água viva, e foi isso justamente que eu senti. Então, a partir desse momento, eu comecei a incentivar, já nessa metade da Bíblia, mesmo, eu comecei a incentivar todo mundo que fizesse a leitura, e a partir daquele momento, comecei a propor a ler anualmente. Por que é anualmente? Ah, se você leu em 4 meses, tem plano, sim, de 3 meses, ou se você quiser ler em um mês, não pode ler. Mas para ter essa constância todo dia, né? Tá falando com o Senhor, tá ali diante dele. Bem bacana o plano anual. Eu gosto bastante do plano anual, e o nosso projeto é plano anual. E eu incentivo você a ler, e você vai ver quando chegar na metade do ano, você vai ver o que eu tô falando, porque todas as pessoas que sempre eu incentivei e que eu sempre falei, não, tem que ler. E eu creio que o primeiro livro que você deve ler é a Bíblia, de qualquer, e sobretudo se for cristão, né? É a Bíblia, né? Porque aí é o seu contato direto com Deus, é o seu contato direto com Deus, é as suas revelações, e você que vai estar tendo as revelações. Você não vai lá escutar a revelação que o outro tem, você vai escutar também, é importante. Isso. Mas é o que Deus está falando para você, o que Deus quer que você mude, porque eu sempre penso que a palavra, né, quando a gente está lendo, ela primeiro fala com você. E muitas coisas mesmo que eu sei que eu quero ser transformada, hoje mesmo, orando, eu falo para Deus, porque a Bíblia mostra, né? Eu falo, então me ajuda, Espírito Santo, porque sozinho eu não consigo fazer isso. Então isso vai ser, mas ó, eu incentivo assim, sobre isso de ler, leia. Daqui, quando chegar lá por julho, você vai falar para mim. Se é a primeira vez que eu estou fazendo isso. Se você já está fazendo, você já. Né? Então, nós vamos estar juntos. Né? E para mim, o desafio desse ano é com os Dunamers e com você, com o pessoal do Herald, aprendendo mais, até mesmo o Silvio, ele é muito. Não é uma humildade falsa, mas ele é humilde, muito modesto, mas ele é um mestre. Aprender muito com o Silvio. Eu já tenho aprendido, né? Eu admiro muito o Silvio. E nós vamos aprender muito, vocês vão ver. Nós vamos crescer, é isso que a gente quer crescer, né? A gente não quer mais ficar sofrendo aquilo que não vale a pena, e a Bíblia nos ajuda. Bem, é isso aí que eu gostaria de colocar como testemunho da minha. Muito bom, Liane. Então vamos fechar. Eu só vou citar uma coisa que o senhor falou na madrugada, né? Comigo, caminhando, na verdade, caminhando de manhã. Gosto muito de caminhar de manhã e falando com Jesus, né? Ele disse assim para mim: não quero leitura mecânica, mas leitura em adoração. Darei entendimento segundo cada qual me pedir. Ore, apresente-se a mim em sacrifício agradável. E aí me veio uma frase na mente também assim: quero os teus pensamentos, que são mais altos do que os meus, se estabeleçam em minha mente. Isso está baseado em Isaías 55, a Liane citou o 11, eu vou citar o 8 e o 9, quando Deus fala por Isaías
porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Então, quero os teus pensamentos, Senhor, que são mais altos que os meus, que eles se estabeleçam em minha mente. Então, essa é uma frase, uma oração que eu deixo para vocês. A última recomendação, você pode usar o celular, pode ler a Bíblia em áudio, mas dentro do possível, procure um lugar tranquilo, sem interferência, e uma Bíblia de papel com o celular desligado. Porque o celular hoje ele é uma bênção, mas é uma fonte de distração. Então, para ler a Bíblia, provavelmente uma Bíblia em papel vai te atender melhor, porque o celularzinho em silencioso, longe do você vai ler 15 minutinhos só de Bíblia de papel. E é isso. Mais recomendações nós vamos ter lá no Telegram do Harold, que é o Caminhando pela Bíblia, no Leitura Coletiva da Bíblia e também nos redes sociais, tanto do Harold quanto do Dunamers. E fiquem à vontade, as dúvidas todas a gente vai coletar nos grupos e tentar encaminhar como um arquivo único para o Harold, embora ele também vai estar recebendo as dúvidas. E a gente tem a liberdade de estar tentando responder também uns aos outros. Então é isso. Pode falar, Liane. Então, o que é importante também aí, tem uma série de pessoas que eu convidei, estão aí, agradecer. Eu queria falar, assim, o Silvio está falando aí dos links, tal, porque eu não enviei, eu fiz o convite para a live falando do tema, né, que a gente ia debater, e do projeto de leitura. Mas depois eu vou estar enviando esses links, e também outra pessoa que não tem esses links, peça, tá, dos grupos do Telegram, das leituras dos Dunamis, entrar e estar conhecendo mais o projeto, tá bom? A gente, depois da oração, a gente vai salvar a live e eu vou editar nos comentários e vou colocar os links todos, as hashtags, os links dos sites da rede social. Em outras publicações nessa página do Dunamers, a gente está focado no projeto de leitura. Em outras publicações, você também tem todos os links ali, tá? Então, mas qualquer dificuldade, já entra no grupo do Telegram, nos dois grupos, isso é muito importante, porque lá você vai estar sendo informado, tanto no grupo do Harold, que já tem mais de 1.700 pessoas, como no nosso, que está construindo, que nosso, eu digo nosso, porque vai estar aberto para comentários. Na verdade, todo o projeto é de todos nós, né? O Harold sai numa liderança, a gente também colabora em liderança. E uma última coisa também, para encerrar, Jesus falou muito forte no meu coração. Honrem-se uns aos outros, me honrando em todo o tempo. Então a gente tem que dar honra um ao outro. Não é um melhor, um maior, um mestre, um discípulo. O mestre honra o discípulo honra o mestre, o discípulo honra o discípulo, irmão honra irmão, irmão honra irmã. Nós honramos aqueles que ainda não creram em Jesus conforme as Escrituras, apesar de, às vezes, estarem num caminho difícil, porque eles precisam ser amados para conhecerem aquele que nos amou primeiro. Então, irmãos, é isso aí. Agradeço a presença de todos vocês. A gente vai fazer a oração de encerramento e colocamos a live salva daqui a pouquinho. Quer fechar com alguma coisa, Eliane, também? Não. Só agradecer a presença de todos e que Deus abençoe a todos grandemente nesses dias aí. E no dia 1º a gente inicia, né, Silvio? Isso. Aí até reforçando, a gente vai fazer em 15 a 20, uma oraçãozinha bem rápida, 15 a 20 minutos de leitura, e aí nós vamos ficar, a dupla que tiver na live, no ar, né? Ela vai ficar disponível para quem quiser comentar alguma coisa em comentário e responder alguma coisa ou coletar dúvidas. Mas, no máximo, terminando 1 hora de live ali na sexta-feira. Mas, a princípio, uma meia hora deve dar. Entre leitura e uns comentáriozinhos ali, uma meia hora a 1 hora deve dar. E aí, todos os dias, uma dupla dos Dunamers. Se você tiver muita vontade de participar, entre em contato com a gente também. A gente está acrescentando pessoas também para participar do projeto.
Então, muito bom estar aqui com vocês, que já estão aqui participando com a gente, e com os que vão ver a live depois gravada também. Estamos juntos em Cristo, num só Espírito, uma só fé, um só amor, um só Deus, um só Pai de todos. Estamos juntos. Amém? Amém. Vamos fazer a oração de encerramento, então? Senhor Jesus, nós te agradecemos, Senhor, porque Tu és o autor e consumador da nossa fé. É o Teu Santo Espírito que inspirou, Senhor, cada palavra, como a Tua serva lembrou e disse, que não volta vazia. Tu disseste, a palavra não volta vazia, Senhor. Deus soberano, ela cumpre, Senhor, aquilo que Tu tem propósito. Que essas palavras de vida eterna que nós vamos ler todos os dias, por todo esse ano, se confirme como palavras de vida eterna. Palavras, Senhor, alimento vivo. Todo alimento, toda palavra que sai da boca de Deus, esse é o nosso alimento. Oh, Deus Santo, nós te agradecemos e bendizemos, Senhor, pela oportunidade de servirmos uns aos outros, Senhor. Eis-nos aqui, ajuda-nos, Senhor, a caminhar. Não queremos saber das dificuldades, de crises financeiras, vírus e não sei o quê. Em nome de Jesus, na tua graça, unidos em amor, numa só fé, nós caminhamos e caminharemos em nome de Jesus. E caminhamos pela Bíblia, conhecendo cada pedacinho da palavra que tu deixaste escrita, Senhor. Te agradecemos. Amém, irmãos. Obrigado a todos. Boa noite. Boa noite, Liane. Boa noite. Sexta-feira, então, mais um passo do Dunamers caminhando pela Bíblia. Certo. Boa noite, pessoal. Boa noite, Liane. Boa noite.